Mas houve um contratempo, houve uma sabotagenzinha. E aí nós temos que falar de um personagem da ufologia brasileira, que é o seu Edson Boaventura Júnior. Vejam bem, quando o governo começou a liberar documentos, eu já mostrei que foi de década em década. Quando ele chegou entre as décadas de 60 e 70, para liberar os materiais do Cioane, eles foram pegando e mandando para o Arquivo Nacional. Chegou um momento que umas 2.000 e tantas páginas não estavam disponíveis para serem liberadas à sociedade no Arquivo Nacional. As páginas originais não existiam. Por quê? Essa é uma questão delicada e eu vou colocar aqui de forma educada, seu Edson Boaventura. Porque você sabotou a campanha pela liberdade de documentos ufológicos, pela liberação, pela abertura ufológica brasileira. Tá? O Edson Boaventura Júnior um dia recebeu o chamado do senhor Acacil de Oliveira Camargo. Eis o senhor Acacil. Ele mora em Tatuí, no interior de São Paulo. Não sei se ainda está vivo, eu o visitei há coisa de uns 10 anos. O senhor Acacil, sociólogo, ele era um dos membros civis do CIOANE, do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E quando o brigadeiro José Vaz da Silva e o major Gilberto Zani de Mello decidiram encerrar, não sabemos por que até hoje, o CIOANE, eles pegaram parte dos documentos que foram produzidos, documentos originais, e entregaram para um, para outro, para outro. E o senhor Acacil levou para sua casa uma quantidade de mais de 2.000 páginas. Um dia, ele pensou, puxa vida, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que entregar a um ufólogo para que ele leve à comunidade ufológica brasileira. Para nossa infelicidade, ele entregou esses documentos ao Edson Boaventura Júnior, do Grupo Ufológico de Guarujá, que fez o quê? Sumiu com os documentos, ficou para ele. Não compartilhou com absolutamente ninguém, nem mesmo quem era o mentor dele, que o introduziu nos melhores círculos da ufologia brasileira, Claudeir Covo, que me pediu para colocá-lo de consultor na revista UFO e eu tendo que depois tirá-lo fora, para depois, novamente, a pedido do Claudeir, colocá-lo de novo, para depois tirá-lo fora, por deslealdade com o resto dos colegas. Ele me procurou uma vez, querendo publicar um livro com esses documentos. Eu falei, só se antes você mostrar esses documentos para o Claudeir Covo. Ah, isso eu não vou fazer. Ele não somente reteve os documentos para si, não compartilhando com a ufologia brasileira, que era o desejo do senhor Acacil, e quando eu falei isso para o senhor Acacil quase chorou, de tristeza, entreguei os documentos para a pessoa errada, como o seu Edson Boaventura Júnior, precisando de dinheiro, tentou vender os documentos originais, eu não estou falando de cópias, originais por uma soma que excedia, na época, já uns 15 anos atrás, R$60 mil. Isso mesmo. Isso é crime. Quando eu o confrontei, você tentou vender os documentos? Mas eu não vendi. Claro, Edson, porque ninguém tinha mais de R$60 mil para pagar você os documentos. Essa é a alegação. A mera tentativa de venda documentada que nós temos já é um ato por si, se não ilegal, imoral. E por causa disso, nós deixamos de ter a abertura ufológica completa. Eu não sei se hoje, depois de tanta pressão que a gente fez sobre o Edson, ele entregou esses documentos no Arquivo Nacional, como era a obrigação dele. Mas eu cobrei ele em público, durante um Fórum Mundial de Ufologia de 2015, em Foz do Iguaçu, diante de 500 pessoas, para que ele o fizesse. Até então, sabe o que ele fez? Ele pegou e colocou o carimbo dele em todas as páginas dos documentos que ele tinha. Se ele entregou ao Arquivo Nacional, então é uma atitude em que ele regulariza, vamos dizer assim, a imoralidade de não tê-lo feito antes. Quem for consultar esses documentos vão ver a gracinha do carimbo dele em todas as páginas. Já nos documentos que a revista UFO recebeu, que a CBU recebeu, vocês não vão encontrar um único carimbo sequer da Comissão Brasileira de Ufólogos. Então, isso foi triste.
Esse é o momento triste da ufologia brasileira e eu faço questão de destacar, porque nós temos que estar atentos àqueles que sabotam as iniciativas boas da comunidade ufológica nacional.